Aí, estamos gravando. Então, eu pensei, pessoal, em começar aí a nossa aula de hoje, né? Explicando um pouquinho sobre o projeto interdisciplinar, né? Da disciplina de Fundamentos de Banco de Dados e Programação 3, tá bom? Aí, assim, eu queria só perguntar para vocês, vocês têm alguma dúvida, alguma coisa? Vocês acham que é legal eu fazer essa explicação? Ou vocês já entenderam as opções que vocês têm para fazer a atividade? Se vocês já entenderam, a gente pode pular, mas se vocês quiserem, nós podemos aí fazer uma explicação rápida de uns 5 minutinhos. É coisa simples. Pode ser? O que vocês me dizem aí? Alguém me dá um feedback aí. Não sei se vocês já leram a descrição que o professor João Gabriel mandou, e aí eu só estou querendo saber assim, se ficou claro para todo mundo o que está lá, porque às vezes tem muita informação e de várias disciplinas, né? Então às vezes pode gerar alguma certa confusão. Mas se vocês estão ok, Por mim, pode explicar de novo, hein? pode Pode explicar, explicar que eu né? entendi. Então tá. Pessoal, então é o seguinte, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, tá bom? Então é o seguinte, pessoal, lá no Google Sala de Aula, a gente decidiu utilizar só as disciplinas de fundamento de banco de dados, matutino e vespertino, para fazer as atividades do quarto bimestre, de banco de dados e programação 3, tá? Por quê? Para vocês não terem que ficar postando duas vezes a mesma coisa, né? Porque a atividade vai ser uma só para as duas disciplinas, tá? Então, tudo a gente vai postar lá. Aí eu vou abrir aqui a turma do matutino, porque tá a mesma coisa para o vespertino, tá bom? Então, quando vocês abrem lá a, a disciplina, né? O professor João Gabriel postou aqui, ó, o dia, né, das nossas aulas online, tá bom? Então, hoje, dia 23, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o código do software, né, do sistema desktop, e amanhã ele vai fazer uma aula com vocês falando sobre um sistema web, tá bom? Bom, mas para que vai servir isso aqui? Então, é essa explicação que eu queria fazer aqui com vocês. Então, aqui nas atividades da disciplina, ó, o professor João Gabriel postou primeiro aqui, ó, a avaliação. Essas três postagens aqui, essas três atividades são referentes ao quarto bimestre. Então, quando eu abro aqui a avaliação, ó, tem um PDF, tá? Esse PDF é a descrição da avaliação. Então, é o seguinte, olha, vocês vão poder fazer no quarto bimestre uma das duas formas de um projeto de um sistema, tá? Então, a primeira opção, que é tudo que está escrito aqui, ó, é fazer apenas um projeto escrito, apenas texto, sem código-fonte, tá? Então, a gente sabe que a gente teve menos condições aí de aprender a mexer tanto com a parte de programação quanto banco de dados, então a gente deu essa opção, né? Então, no projeto do sistema, que é só a parte descritiva, vocês vão levantar os requisitos de um sistema fictício, tá? Que vocês podem pensar, por exemplo, eu vou pensar num projeto para um sistema que é uma loja de roupas. Eu vou pensar num sistema que é um posto de gasolina. Às vezes você já tem, sua família pode ter algum comércio, ou você fez estágio em algum comércio na cidade. Então, às vezes você pode pegar algum empreendimento aí que você já tem algum vínculo, né, alguma relação, tá? Mas também não é obrigatório. Então você vai levantar, olha, o que um sistema de sei lá, de um posto de gasolina precisa ter? O que ele precisa fornecer? Então isso aqui são os requisitos. O sistema tem que permitir cadastrar combustível, né? Ele tem que permitir realizar venda de combustível, ele tem que permitir, por exemplo, monitorar o estoque de combustível. Quando o combustível estiver num nível
baixo, ele tem que dar um alerta lá para avisar o pessoal para comprar mais combustível, né? Tem que permitir pagar em dinheiro, em cartão, enfim. Então, são esses os requisitos, por exemplo, para um posto de gasolina, tá? É textual mesmo. Então, por exemplo, uma empresa, um posto de gasolina, precisa de um sistema para gerenciar as suas atividades comerciais. Tem que cadastrar também os funcionários, né? Então, quando realizar uma venda, automaticamente o sistema tem que armazenar quem foi o funcionário que realizou aquela venda. Por quê? Porque de repente tem algum sistema de comissão, né? Mas isso tudo sem código, tá? Isso vocês podem fazer apenas textualmente, tá bom? Aí aqui, olha, quais são os atores e os papéis? Tem alguém pedindo para entrar aqui, só um momentinho. Regina. Quais são os atores e os papéis de cada ator no sistema? Atores, pessoal, são os usuários, tá? Então, vou pegar o exemplo aqui do posto de gasolina. Quais são os atores de um sistema, de um posto de gasolina? Tem o gerente do posto, tem o vendedor que fica ali na bomba, tem o cliente, né? Então, esses são normalmente os usuários do sistema, é quem utiliza o sistema, tá? Aí, descrição da base de dados. Então, vocês já viram lá na disciplina Fundamentos de Banco de Dados, que para cada entidade eu tenho que ter uma tabela, né? E às vezes eu vou ter que ter uma tabela de relacionamento entre duas entidades, né? Então, você vai fazer aí uma descrição. Claro, gente, não precisa pegar um sistema completo, não. Você pode pegar aí 3 entidades, tipo cliente, vendedor, cliente e combustível, por exemplo. Não precisa pegar um negócio completo, não, tá? E um protótipo simples de alguma tela do sistema. Como é que seria a tela do sistema? Ah, professor, mas como é que eu faço a tela de um sistema sem fazer código? Para isso, tem algumas ferramentas, tem softwares de prototipagem de tela, só para você ter uma ideia de como que vai ser a tela daquele sistema, tá? Eu tentei instalar aqui uma ferramenta que eu já utilizo, que é chamada Pencil. Depois eu vou mostrar o site para vocês, mas vocês podem utilizar outras, tá? Tem várias ferramentas. Quer dizer, deixa eu já aproveitar aqui que a gente está falando disso, ó. O site do Pencil Project, é esse endereço aqui, ó, tá? Eu não vou ficar detalhando aqui o endereço, depois eu mando lá para vocês, mas é só procurar Pencil Project no Google lá que você vai cair nessa página, tá bom? Então, deixa eu ver se tem aqui uma tela. Tem mais alguém querendo entrar? Gabriel. Então, pessoal, ele permite desenhar, deixa eu ver, desenhar telas de software, tá? Não vai ter funcionalidade. Mais pessoas querendo entrar. É tipo isso aqui, ó. Bom, não sei se dá para ver muito bem aí, ó. Mas é tipo isso aqui. Ele permite que você desenhe janelas, inclusive às vezes com um aspecto visual bem parecido com o real. E aí você pode construir aqui um protótipo só para, por exemplo, o seu usuário visualizar como é que vai ser a tela final do sistema, tá? Eu não consegui fazer rodar na minha máquina aqui por problemas com a máquina virtual Java, mas a gente pode trabalhar com isso posteriormente, tá bom? Então, essa é a descrição da atividade, ou seja, você pode fazer só um projeto, tá? Que é só a parte descritiva de um sistema que você não vai precisar desenvolver, tá bom? O professor João Gabriel mandou aqui, ó, um projeto que os alunos fizeram no ano passado, tá? Eu não vou detalhar aqui não, porque o projeto está aqui, é só vocês verem aqui mais ou menos como é que vai ser, tá bom? Não precisa fazer tudo isso também, tá? O diagrama de classe não precisa,
dá uma olhadinha com calma ali no que está escrito, o que é necessário, só para vocês terem mais ou menos um rumo. A outra opção é vocês fazerem, pessoal, alguma funcionalidade nova, tá? Que é essa segunda opção aqui, dentro de um dos dois sistemas que a gente já disponibilizou para vocês. E aí é sobre esse sistema aqui, desktop, que eu vou falar. Tá? Então, eu montei uma aplicação para gerenciar horas de estágio dos estudantes, uma funcionalidade que os alunos do IF precisam, né? E a gente pensou nisso só para vocês terem algum vínculo, né, com a aplicação, tá? Mais alguém querendo entrar aqui? Então, vocês podem escolher ou fazer alguma funcionalidade nova no sistema desktop, que é feito em Java, ou num sistema web, que seria uma página web, tá? Feita em PHP com MySQL, tá bom? A funcionalidade é a mesma, cadastrar, né, registrar horas de estágio dos estudantes. Então, pessoal, não vai precisar desenvolver do zero. É pegar o código, entender a organização desse código, tem mais gente querendo entrar, e implementar o que o professor João Gabriel colocou aqui, ó. Deletar um aluno da base de dados, tá? Ou realizar uma busca na base de dados, né, usando o comando delete e select. Então, para que vocês possam entender como é que está organizado o código-fonte aqui, é que a gente vai fazer essas aulas online, tá bom? Então, tá claro para vocês, pessoal? Vocês podem fazer um projeto descritivo, tá? Ou mexer em código-fonte mesmo. Quem não tiver computador, quem não tiver acesso a um computador para desenvolver, automaticamente a gente recomenda que faça a opção número 1, tá? Por quê? Porque é muito difícil você desenvolver sem ter um computador, né? Quem tem computador pode optar por um ou por outro, tá? A gente vai deixar a critério de vocês fazer essa escolha, tá bom? Enfim, tem algumas descrições aqui, e aí esse projeto, ou descritivo ou de código-fonte, vai ser usado para as duas disciplinas, tá bom? Beleza, pessoal? Tá claro aí para vocês? Ó, o Gabriel deu boa noite aqui. Boa noite, Gabriel. Tá claro aí então, gente? O que vocês vão precisar fazer? Tá de boa, tá de boa. Então tá. Então vamos lá, pessoal. Eu preparei alguns slides aqui, ó. Só para a gente se situar, né? Faz tempo aí que a gente não conversa. Então é só para a gente se situar um pouco sobre arquitetura de software, tá bom? É uma coisa rápida e daqui a pouco a gente já vai para o código. A minha ideia é tentar ser objetivo, mas também não deixar nada passar em branco, tá bom? Então, pessoal, esse termo aqui, ó, arquitetura de software. O que é arquitetura de software? Normalmente a gente conhece o termo arquitetura para a parte de construção, né? De casa ou de prédios, né? E tem muito a ver com o termo, tá? Então, na área de software, de desenvolvimento de software, o que é arquitetura? É a forma como o código-fonte de um software é dividido e organizado. Então, vocês já perceberam, vocês já aprenderam que o código de um sistema um pouco mais complexo não é feito num arquivo só, né? Lá na função int main ou na função public static void main. Então, geralmente o software ele é quebrado em partes, em arquivos diferentes, e quando a gente compila, né, o compilador junta tudo num arquivo executável só. Ao elaborar uma arquitetura de um software, é interessante definir os papéis ou responsabilidades de cada parte, tá? Então, pessoal, um software, ele tem suas divisões internas, assim como uma instituição, uma empresa.
Por exemplo, quando você vai ao hospital, você não entra lá na portaria do hospital e já fala com o médico, né? Então você vai falar com um atendente ou uma atendente, tá? E ali você vai relatar primeiro qual é a sua necessidade. Se você precisa de uma consulta, se é emergência, né? Qual o tipo de especialidade que você precisa. Um hospital ou uma clínica, tá, pessoal? Pode ser mais uma clínica, né? Você não encontra o médico ali na sua frente, tá? Você vai ter uma atendente, depois você pode passar, por exemplo, por uma sala de enfermaria para medir a sua pressão, para medir os seus batimentos cardíacos. E só depois de passar pelas primeiras etapas é que você vai entrar no consultório médico, né? Então, por que existe essa separação? Por que eles não colocam ali o médico na porta da clínica ali? Porque às vezes, pessoal, a demanda do cliente nem é ali que resolve. Então, às vezes, o tempo que o médico gastaria conversando com várias pessoas que nem sabem o que estão procurando direito, ele poderia perder tempo atendendo alguém que está numa situação de emergência, por exemplo. Tá? Então, existem essas separações e essas organizações internas para que a coisa funcione melhor. Às vezes a gente pode olhar de fora e falar, nossa, mas precisava separar tanto assim? Tá? Mas precisa. A realidade é essa, tá bom? Então, olha só, eu coloquei aqui um slide mostrando o seguinte. O usuário, ele vê o software só assim, né? Ele instala o software lá no computador, ou se for uma página web, ele acessa a página pelo navegador. Ele tem ali a interface, né? A interface gráfica com os campos de texto, botões e tudo mais. E ele preenche os dados, clica no botão, o sistema, ele sabe que o sistema salva os dados do banco de dados, né? E está funcionando, tá? Então, essa é a visão do usuário final. Né? Quem que é o usuário final? São as pessoas que usam o software que o desenvolvedor cria, né? Só que internamente, pessoal, a visão do desenvolvedor, né, enxerga que internamente existem classes, existem um monte de peças aqui, ó, para fazer esse sistema funcionar, tá? Então, qualquer aplicativo que vocês conheçam aí, WhatsApp, jogo, navegador, sistema operacional, ele não é uma peça só. Ele é composto de várias classes, de vários elementos, né? E cada elemento conversa ali um com o outro para produzir o resultado que você vê na tela, tá? Por que isso é feito? Porque o sistema é complexo e porque você pode precisar de várias pessoas na equipe para desenvolver o sistema, né? Então, não dá para fazer todo mundo desenvolvendo um arquivo só. O software vira uma bagunça, tá? Então, às vezes, você quer mexer numa peça só. Você quer fazer uma melhoria, uma atualização no sistema, mas você não vai mexer no software inteiro. Às vezes, você vai mexer só em um componente do software. Por exemplo, eu quero mexer só na interface gráfica. Eu não preciso mexer, não preciso abrir o código-fonte inteiro do sistema para alterar alguma coisa específica, né? Então, existem várias razões aí para que a coisa seja feita dessa maneira. Tá bom? Tudo bem até aqui, pessoal? Isso aqui é uma visão geral, né? Mas, assim, motivacional, né? Dizendo que, olha, o sistema ele tem várias partes. Isso, pessoal, é aplicado em vários contextos. É que às vezes a gente não para perceber isso. Mas, por exemplo, na área da informática, você compra memória, você compra processador, você compra monitor, você compra mouse, teclado, né? Você compra roteador sem fio, você compra cabo de rede. Você não compra um produto que vem tudo isso interligado, tá? Por quê? Porque às vezes o seu mouse queima e você não vai trocar o computador inteiro porque o mouse estragou, né? Minha impressora deu problema. Eu não preciso trocar todo o meu equipamento porque a impressora queimou. Eu faço o quê? Eu vou lá e troco aquele equipamento. E às vezes não foi nem a impressora inteira que queimou.
Foi só o toner que acabou. Então, eu nem troco a impressora, eu só vou e troco uma parte da impressora. Tá? E assim as coisas são modularizadas para facilitar a manutenção, né? Enfim, quantas partes, professor, tem que ter um software? Depende, não tem uma regra, tá? Normalmente, quanto mais complexo é o software, ou seja, quanto mais tarefas ele realiza, mais modularização eu vou ter que ter. Quanto mais simples é um sistema, menos código eu vou ter, menos modularização eu vou ter. Então, não tem uma regra, tá? Depende do software, tá bom? Bom, aí eu vou falar um pouquinho do software que a gente fez aqui, tá? Que não é um software ultra complexo, mas também não é aquele sisteminha lá, digite seu nome, digite sua idade, se você tem idade menor que 18, você é menor de idade, se não é maior. Também não é aquele negocinho tão bobo, né? Então, pessoal, a gente já vai ver aqui a tela do sistema, mas basicamente a gente tem a tela principal, né? Que está no arquivo main, janela principal.java, tá bom? A gente tem uma classe controlador estudante, tá bom? A gente tem uma classe conector banco de dados, e aí a gente tem, que não está no sistema, mas a gente tem o banco de dados que tem que estar rodando, né? Então, pessoal, e tem uma outra classe também, que é a classe estudante. Por quê? Porque é uma entidade do meu sistema, né? Então, vamos tentar visualizar aqui como é que é o fluxo de execução desse negócio. Então, vamos lá, ó. O usuário, imagina que é um funcionário lá do IFMT. Ele quer cadastrar um estudante nesse sistema, tá? Então, o que o usuário faz? O usuário insere os dados, né, no formulário e envia comandos através dos botões. Então, ele vai digitar lá o nome do estudante, CPF, papapá. Quando o usuário clicar no botão OK ou inserir, então o que o sistema faz? Ele captura os dados que o usuário inseriu aqui na tela, né, e armazena nas variáveis. Tá certo? Isso vocês já aprenderam, né? Aí, depois, o sistema vai criar um objeto da classe estudante, tá? Lembra que a gente aprendeu como é que cria um objeto? Então, eu coloco aqui o nome da classe, coloco aqui o nome do meu objeto e instancio ele. Então, estudante, eu coloquei E aqui só para simplificar, igual a new estudante. E aí eu vou pegar o que o usuário digitou na tela e vou criar esse objeto estudante. Tá? Que eu coloquei fulano e CPF 9999 só para exemplificar. E aí o que acontece, pessoal? Essa classe aqui, ó, main janela principal, ela só conversa com a classe controlador estudante. Ela não conversa com o sistema inteiro. Tá? Então, por isso que eu coloquei essas setinhas aqui. Ó. O usuário, ele interage com a tela que está montada nessa classe. Essa classe aqui só conversa com a classe estudante, porque ela tem que criar um objeto estudante, e também com a classe controlador estudante. Tá? Você não vai ver código nessa classe aqui, ó, main janela principal, que chama alguma função dessa outra classe aqui, conector banco de dados. Então, o fluxo é daqui para cá, daqui para cá. Ah, tá, desculpa, eu esqueci de falar aqui, ó. E aí, a janela principal vai solicitar, ó, controlador estudante, ponto, inserir novo estudante. Tá? Opa, aqui ficou um C, na verdade é um E de estudante. Ou seja, a janela principal vai solicitar, olha, controlador de estudante, salva esse estudante aqui para mim. Tá? E dentro dele, dentro aqui do E, tem esses dados, fulano e o CPF. O controlador estudante, pessoal, agora vai repassar essa solicitação para o conector banco de dados. Tá?
Só que, o que ele vai fazer? Ele vai montar um comando SQL que vai ser enviado para o banco de dados. Tá? Então, como é que eu salvo um novo estudante na tabela estudantes lá do meu banco de dados? Eu vou montar uma string, SQL aqui eu chamei de SQL, mas é uma variável string. E o comando que eu tenho que enviar para o banco é isso aqui, ó. Insert into estudantes, que é o nome da minha tabela, values. Então, os valores que eu tenho que inserir na tabela é fulano e 999999, que é o CPF. E o controlador estudante vai chamar o conector banco de dados e vai dizer, olha, conector banco de dados, manda esse comando aqui, ó, execute esse SQL aqui, que está nessa variável, e manda ele para o banco de dados. Tá bom? Aí vai ter uma função, né, lá no conector banco de dados, que vai receber esse comando, e ele vai fazer a comunicação de fato com o MySQL, que é o banco de dados que a gente está utilizando, e vai enviar isso através da rede, tá? Se o banco de dados estiver na internet, não estiver no mesmo computador, né? Normalmente a gente trabalha aí com o banco de dados do sistema no mesmo computador, tá bom? Mas de qualquer forma é pela rede que ele envia, mesmo que seja uma rede no mesmo computador, tá bom? Então veja, pessoal, no final o banco de dados ele recebe, né, o comando SQL e executa a ação que foi solicitada, que pode ser insert, delete, update, select e assim aqueles comandos que vocês já aprenderam em fundamentos de banco de dados, tá bom? Então olha que legal, pessoal, assim, que interessante. Na classe main janela principal, você não vai ver nenhum código SQL, porque não é responsabilidade dessa classe criar o comando SQL. Qual que é o papel dessa classe aqui? Olha, criar uma interface para o usuário bonitinho, né? Validar os dados, por exemplo, se o usuário digitou alguma letra no CPF, não pode. Então você avisa, você manda um aviso lá para o usuário dizendo, você não pode digitar, né, caractere inválido, por exemplo. Tá? Ah, o usuário não preencheu o nome do estudante. Então, você tem que avisar o usuário que está faltando alguma coisa. Esse é o papel da janela principal. Os dados estão corretos? Beleza. Então, ele pega os dados e repassa para o controlador estudante. Aí, o controlador estudante, qual é o papel dele? Qual é a responsabilidade dele? Receber os dados, aqui, ó, o nome e o CPF, e montar o comando adequado. Então, se eu quiser cadastrar um novo estudante, qual que é o comando? Insert. Se eu quiser excluir um estudante que já existe, qual que é o comando? Delete. Se eu quiser atualizar um estudante, update. Tá? Se eu quiser fazer uma consulta, lista para mim os estudantes que começam com a letra A. Então, comando select. Então, nessa classe aqui, ó, controlador estudante, você vai ver um monte de código SQL, mas você não vai ver nada de interface gráfica. Para essa classe, não importa se o usuário visualizou uma tela bonitinha ou feia, se era um monitor pequeno ou grande, se era interface gráfica ou se era terminal de comandos. Não importa qual é a visualização que o usuário tem. O que importa é, ele digitou os dados e agora eu tenho que escrever um comando SQL para mandar para o banco. Tá? Essa outra classe aqui não monta comando SQL. Ela só faz a comunicação lá com o banco de dados, né? Faz a conexão com o usuário e senha, seleciona a base de dados, né? E manda o comando de fato para o banco de dados. Tá bom? Então, fica muito mais claro quais são os papéis de cada classe dentro do meu sistema. Professor, e se eu tivesse mais classes? Por exemplo,
eu tivesse mais entidades aqui. Estudante, empresa e orientador. Né? Imagina que eu tivesse que cadastrar esses 3 dados aqui. Tá bom? No caso, a gente vai usar só estudante. Mas imagine que eu tivesse também que cadastrar uma tabela empresa, uma tabela orientador. Então, como é que ficaria no meu sistema? Eu teria que criar, além da classe estudante, eu teria que criar uma classe empresa, uma classe orientador. Tá? E aí, eu precisaria, então, seria adequado eu criar outras classes controladoras. Então, eu já tinha aqui o controlador estudante, e eu também vou ter que criar um controlador empresa e um controlador orientador. Tá? Então, dependendo, aí, claro, se eu tiver mais entidades, eu vou ter que ter mais telas, né? Porque, de repente, eu vou ter uma tela para cadastrar estudante, uma para orientador, outra para empresa, tá? Aí, claro que a minha interface gráfica pode também ficar mais complexa. Mas, basicamente, o usuário insere os dados, se ele quiser cadastrar um controlador empresa, ele vai mandar os dados para essa classe. E essa classe monta o SQL, manda para cá, que manda de fato para cá. Ou se for orientador, o fluxo é esse. Tá bom? Então, pessoal, por que eu estou mostrando isso aqui? Para que vocês tenham bem claro, né, para quem for mexer no código, onde que você tem que mexer. Ou seja, dependendo da tarefa que você for mexer, você não vai olhar o código inteiro para você achar qual é a parte que você tem que mexer ali no código. Você tem que primeiro olhar o todo. Olha, o que eu quero fazer? Por exemplo, eu quero criar um novo botão. Em qual classe eu vou mexer? Eu vou mexer na main janela principal. Eu quero modificar o meu banco de dados. Eu não quero mais trabalhar com MySQL. Eu quero trabalhar, né? Eu quero trocar a ferramenta aqui. Em vez de MySQL, eu quero usar PostgreSQL. Tá? Ou Oracle SQL, que é um outro banco de dados. Então, em qual classe que eu vou mexer? Eu vou mexer aqui no conector banco de dados, porque é essa classe que faz a comunicação direta com o banco. Então, eu só mexo aqui. Eu quero mexer no SQL. Quero mexer numa consulta. Quero criar uma nova consulta SQL para o usuário ter um novo relatório. Então, eu vou ter que mexer numa dessas 3 classes aqui. No nosso caso, né, no sistema a gente tem só estudante, então eu vou mexer aqui. Tá? Enfim, então aqui é só para vocês terem uma visão geral de como que é a arquitetura do nosso sistema. Tá bom, pessoal? Tá claro aí para vocês, gente? Essa ideia aí de arquitetura e de mais ou menos como é que está dividido aí o nosso sistema? Pode me dar um feedback aí que eu não estou vendo o chat, tá? Tá, beleza, beleza. Tá. Ver se alguém mandou alguma coisa aqui no chat. Não. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida aí, pode abrir o microfone. Não precisa esperar eu perguntar, não. Tá bom? Aí eu vou disponibilizar esses slides aqui para vocês também, pessoal. Para vocês terem esse material aí como referência aí para vocês consultarem. Tá? Então, primeira coisa, entender como é que está organizado a estrutura interna do sistema. E depois é que você vai no detalhe, pessoal. É a mesma coisa se eu perguntar para vocês assim, olha, vocês conhecem bem o IF, né? Faz tempo que vocês não vão lá, talvez a maioria, né? Então não tem ido com tanta frequência, mas vocês conhecem como é que é a organização do IF, tá? Alguém de vocês sabe quantos passos você tem que dar para sair da sala que vocês estavam estudando até o último dia que a gente estava com aula presencial, para ir lá na biblioteca? Alguém de vocês, por acaso, lembra quantos passos normalmente a gente dá? Eu acredito que não, né? Acredito que vocês não vão
memorizar essa informação. Mas como é que vocês chegam na biblioteca, então, se vocês não decoraram a quantidade de passos que tem que dar, pessoal? A gente vai por rumo, né? Então, a gente sabe em que rumo a biblioteca está. Quando eu saio da sala de aula, eu sei se eu tenho que ir para a direita, ou para a esquerda, ou para frente ou para trás. Então, veja, pessoal, desenvolver o código não é decorar o código inteiro. É você saber onde que as coisas estão e depois você procurar pelos detalhes. Então, você sabe que você tem que sair da sala, tá? Eu estou chutando aqui, é só um exemplo hipotético. Que você vai ter que virar pela direita, e aí se você vai dar 5 passos ou 6 passos, você decide na hora. Né? Você vai ver ali se você já chegou no meio do corredor para você não trombar na parede. Ah, chegou no corredor? Ah, você vai virar ou para a direita ou para a esquerda. Chegou no próximo ponto, você vai virar para a direita ou para a esquerda. E assim, quando chegar lá na biblioteca, você vai perceber se você tem que dar mais um passo, mais 2 passos e assim por diante. Mesma coisa para você andar pela cidade, pessoal. Você não sabe quantos metros você tem que andar para sair da sua casa e ir até a casa do colega ou ir até o centro. Você se situa primeiro por rumo. E daí você vai pelo rumo e você vai tomando decisões menores conforme você vai andando dentro da cidade. Fala, Rian. A aula vai até que hora, professor? Até 11 horas. Ah, tá. Não, brincadeira, cara. 8 ou 9? A minha ideia é até 8, assim, até 8h30, estourando, tá? Vou tentar acabar até antes um pouco. Não, é porque eu queria que o senhor mostrasse na prática, entendeu? Como que é que faz. Sim, eu vou mostrar aqui. Estou com o NetBeans aberto. Tá bom? Eu estou só exemplificando aqui para vocês perceberem, gente, que a gente já faz isso. E eu acho legal porque a computação ela tem a ver com muita coisa que a gente faz no nosso dia a dia, né? Então, eu só estou dando esses exemplos para a gente enxergar que tem relação com o que a gente faz em outras áreas, tá bom? Pessoal, então vamos lá, ó. Aqui, ó, ah, tá, eu parei o compartilhamento. Deixa eu voltar. Aí, voltei a compartilhar. Se eu estiver mostrando alguma coisa, gente, e vocês não visualizarem, ou se às vezes alguém tem internet mais lenta, pode me avisar, tá? Pera aí, professor, você está falando uma coisa e aqui não está aparecendo, tá bom? Então, olha só. Aqui na disciplina Fundamentos de Banco de Dados, né, tem o material de apoio, Sistema Desktop. Aí eu vou ver aqui, ó. Ah, tá. Aqui tem um arquivo compactado. Sistema estágio IF netbeans.zip, sistema estágio IF eclipse.zip, tá? Então, tanto faz. Se você quiser usar o Eclipse, que é um pouco mais leve, ou o NetBeans, que é um pouquinho mais pesado, você vai baixar esses dois projetos, um dos dois, né? Tá bom? E aí você vai fazer o seguinte, depois que você baixar, você vai ter lá na sua pasta de downloads, enfim, onde você quis, você vai ter esse arquivo aqui, ó, sistema estágio IF NetBeans, né? Aí o que você vai fazer? Deixa eu baixar o outro aqui também. Cadê? Deixa eu ver aqui, ó, ver material. Ô, gente, ele não tá dando a opção de baixar não, hein? Tá, quando eu pedir para ele abrir aqui, ó, desculpa, abrir, aqui, ó, abrir em uma nova janela, tá? Aí acho que ele vai me dar a opção para baixar aqui, ó. Tá bom? Tranquilo, ó. Então, tô com os dois arquivos aqui. Não precisa baixar os dois, gente. Um é só para vocês verem aqui.
Então, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou vir aqui no meu NetBeans, arquivo, importar projeto, tá? Aí eu vou fazer aqui, ó, importar de zip. Ele já tem a opção de você só selecionar um arquivo zip e ele já vai descompactar o arquivo e colocar na pasta padrão lá no workspace dele. Tá bom? Aí vou procurar onde que está o meu arquivo zip. Aqui, ó. Sistema estágio IF, netbeans.zip. Aí ele vai colocar aqui na pasta padrão. E ok. Então eu tenho aqui meu projeto, pacotes de código-fonte, tá? Então, pessoal, aqui, ó, estão as classes que eu falei para vocês, ó. Main janela principal.java, a classe estudante, a classe controlador estudante e a classe conector banco de dados. Tá bom? Então vamos ver aqui, ó. O NetBeans, pessoal, ele já tem um editor de interface gráfica, tá? Vocês já viram isso, né? Então aqui eu posso mexer na minha interface, tá bom? Deixa eu só executar aqui a aplicação para vocês verem, ó. Aí, como eu não executei o MySQL, ele está dizendo aqui que houve um erro conectar, tá? Eu vou fechar aqui só para vocês verem como é que ficou a interface. Então, a ideia é o seguinte, eu vou cadastrar aqui a matrícula do estudante, por exemplo. Sei lá, Bernardo. Carga horária de estágio, 250 horas. Na empresa, sei lá, IFMT. Aí vai clicar aqui em inserir. Aqui ele vai dar um erro porque não está conectado ao banco. Mas se tiver conectado, ele vai fazer o quê? Ele vai cadastrar no banco e vai aparecer aqui na tela, tá? Deixa eu ligar aqui o banco de dados. Através aqui do meu champ. Eu vou ligar aqui o Apache também, pessoal, que é o servidor web, para a gente poder rodar o phpMyAdmin, né? Só para a gente ver que o dado está sendo inserido, tá? // localhost /phpMyAdmin. Bom? Pessoal, nesse caso aqui, ó. Ah, tá. Deixa eu rodar a aplicação novamente, só para vocês verem que agora ele tá conectado. Tá bom? Então, por exemplo, eu posso cadastrar aqui novas pessoas. Sei lá. Fábio Augusto. 250 horas. Na empresa, sei lá. Papapá. Tá bom? Eu também já posso, pessoal, editar. Tá? Eu posso clicar aqui no nome. Eu clico aqui em editar. Ele traz esses dados aqui para mim, ó. Aí, Fábio Augusto Ribeiro, por exemplo. Ah, ficou errado o nome. Ah, a empresa ficou errada. Loja de roupas. Sei lá. Aí eu clico aqui em salvar. E o sistema atualiza, né, os dados para mim. Tá bom? E aqui eu também já posso fazer uma busca. Por exemplo, eu quero procurar todo mundo que tem, né, começa com Ber. Aí ele já fez lá um select para mim. Tá? Ou eu dou um Enter, né? Ou eu venho aqui e clico em buscar. Tá bom? Então, só para vocês visualizarem, ó, que os dados que eu tenho aqui na minha tela são os mesmos que eu tenho aqui na base de dados
controle estágio. Tá bom? Ou seja, eu já criei essa base de dados que só tem uma tabela, né? Tem a base, tem a tabela estagiário, tá? Então, os dados que a gente tem lá, ó, são os mesmos, tá? A diferença é que aqui no PHP-MyAdmin ele está ordenando pela chave primária, que é a matrícula. Aqui no sistema que a gente desenvolveu, opa, eu estou ordenando pelo nome. Tá? Eu já vou mostrar para vocês onde que está sendo feito isso. Então, enfim, a visualização do dado não depende de como ele está armazenado. Você pode armazenar numa ordem e exibir em outra. Tá bom? E aí, por exemplo, pessoal, a parte de exclusão não está pronta. Ó. Eu até coloquei um JOption pane aqui para dizer, ó, funcionalidade não implementada. Tá? E vocês podem fazer outras buscas também. Nesse caso, eu estou listando só por nome das pessoas, do estudante. Ah, eu queria também que se eu digitasse aqui, ó, IFMT, ele também já fizesse a busca por empresa. Nesse caso, ele não vai encontrar ninguém, porque não tem nenhum aluno chamado IFMT. Tá? Então, vocês podem, por exemplo, fazer um select desse. Tá bom? Ou por carga horária. Ah, eu quero saber os alunos que têm mais de 100 horas de carga horária. Então, se eu colocar aqui, ele não vai encontrar ninguém, porque ele está procurando só pelo nome e não tem ninguém que tem nome 100. Tá? Pessoal, então vamos ver aqui, ó, como é que está implementado a funcionalidade de cadastrar um estudante. Tá bom? A parte de conexão com o banco, vocês não vão precisar mexer, pessoal. Então, olha só, o que importa aqui para mim, ó, se a gente olhar o código-fonte, ele é um pouquinho grande, né? Então, o código que gera a interface aqui, tá, ele tem 600 e pouquinhas linhas. Professor, eu vou precisar mexer em todas as linhas? Não, não vai precisar, tá? O que é importante a gente saber? Olha, eu tenho que saber qual que é o nome desse componente, né? Por quê? Porque eu vou precisar pegar o texto dele. No caso, eu estou imaginando que a gente não tivesse a funcionalidade de inserção, tá? Então, esse componente aqui, ó, ele se chama JTextField matrícula. Esse cara aqui, JTextField nome. Esse cara aqui, JTextField carga horária. E esse cara aqui, JTextField empresa. Aí eu tenho aqui, ó, o JButton inserir estudante. Tá bom? É claro, gente, que se quem for mexer no código vai precisar gastar um tempinho primeiro entendendo, né, de forma geral, como é que a coisa está organizada. Tá? Você não vai conseguir pegar o código assim e em 5 minutos já fazer coisas. Tá bom? Você vai ter que dar uma pulsada primeiro e dar uma olhada. Beleza. Então, o que acontece quando eu clico aqui no botão inserir? Lembra que a gente tem que cadastrar uma função, né? No caso do NetBeans, ó, eu clico aqui com o botão direito, eventos, action performed. Lembra daquela funçãozinha lá? Então eu vou clicar aqui na função action performed e ele já criou uma função para mim. Tá bom? Essa função, ou seja, quando eu clico no botão, ele executa essa função aqui. Tá bom? Só que aqui dentro eu chamei uma outra função, que é a função inserir novo estudante. Tá? Então, na realidade, a gente pode pensar que quando eu clico no botão lá inserir, esse botão aqui, ele está chamando a função inserir novo estudante. Vamos ver o que tem aqui dentro dela? Então, olha só. A primeira coisa que eu fiz aqui na função inserir novo estudante foi verificar se a aplicação está conectada ao banco. Tá? Então, se o meu conector BD está conectado, eu faço as coisas para inserir.
Se não, aonde que esse if aqui está fechando? Ó, ele está fechando bem aqui. Se não estiver conectado, eu abro um JOption pane, mando exibir uma mensagem dizendo, olha, erro, sem conexão com o banco de dados. Tá? Então é essa linha aqui, ó, que faz... Deixa eu só desligar o meu banco, só para vocês verem, ó. Olha lá, ele verificou que não está conectado, mas não é aqui que eu queria chegar. Eu quero chegar aqui, ó. Se eu clicar no botão inserir e não tiver conectado ao banco, ó, erro, sem conexão com o banco de dados. Vamos ver se é aqui mesmo? Olha lá, eu vou colocar assim, ó. Erro, sem conexão com o MySQL, por exemplo. Então, se realmente essa linha faz aquela janelinha lá, então tem que aparecer outra coisa aqui, né? Por exemplo, vou colocar a data de hoje aqui, ó. 23 de fevereiro de 2021. Aí eu vou clicar em inserir. Olha lá, ó. Sem conexão com o MySQL. Tá bom? Então, a primeira coisa que o botão faz é verificar se está conectado. Professor, como é que ele verifica se está conectado? Eu não vou entrar nesse detalhe. E vocês não vão precisar mexer nisso. Mas, obviamente, que se você quiser implementar uma funcionalidade de excluir, é interessante que você copie essa linha aqui e cole numa outra função de exclusão. Por quê? Porque não faz sentido eu excluir um aluno que não está cadastrado, ou que não está cadastrado, não. Não faz sentido eu mexer em nenhum dado no banco se não está conectado ao banco. Entendeu? Então, você não precisa entender tudo, assim, nos mínimos detalhes. Basta entender o rumo das coisas. Beleza, agora vamos partir para o caso que está conectado. Então, eu tenho lá o meu banco conectado. Então, a primeira coisa que ele faz aqui, ó, eu crio uma variável matrícula e pego o texto do JTextField matrícula. Tá? Dou um getText para copiar o que está digitado lá na interface para cá. Depois, uma variável nome, pega o texto do JTextField nome e armazena aqui. Carga horária, mesma coisa. Empresa, mesma coisa. Tá bom? Então, nesse caso, o usuário digita a matrícula do estudante, o nome, a carga horária de estágio e a empresa. Então, essas 4 linhas, pessoal, simplesmente está pegando o que o usuário digitou na interface e copiando para as variáveis internas do programa. Tá? Depois, eu fiz aqui uma pequena validação. Ela não está muito elaborada, não. Mas aqui eu só fiz um if, ó, para verificar se a matrícula não está vazia. Tá bom? Não sei se vocês se lembram disso, não sei nem se eu falei muito disso. Mas eu posso colocar uma exclamação aqui, ó, que é a mesma coisa que eu fazia assim, ó. Se matrícula ponto equals for igual a falso, quer dizer, desculpa, for diferente de falso, tá? Ou seja, se ele for verdadeiro, né? Isso quer dizer o quê? Se o campo de texto não está vazio, tá? Essa exclamação aqui, ela inverte o comando, ela inverte o resultado. Se for true, vira falso. Se for falso, vira true. Então, se a matrícula for diferente de vazio, e o nome for diferente de vazio, e a carga horária for diferente de vazio, e o nome da empresa for diferente de vazio, então aí sim eu vou fazer o cadastro do estudante. Se não, ó, deixa eu ver onde é que esse else está fechando aqui, ó. Se não, eu mando uma mensagem para o usuário dizendo o seguinte: erro, preencha todos os dados do estudante. Vamos ver aqui?
Por exemplo, eu não digitei nada. Está conectado no banco, mas eu não digitei nada. Olha lá. Erro. Preencha todos os dados do estudante. Porque eu não posso cadastrar um estudante sem matrícula, sem nome, sem nada. Tá? Então, por exemplo, se eu quiser fazer uma validação mais profunda, não pode ter letra na matrícula. Então, onde que eu vou mexer para fazer isso? Eu vou mexer aqui, ó. Vou colocar mais coisas nesse if aqui. Tá? Aqui eu só estou verificando se está vazio ou não está vazio. Não estou verificando se tem número no lugar errado, letra, nada. Se você quiser implementar isso, é aqui que você vai mexer. Beleza. Se tiver tudo ok, então ele entra aqui nesse if. E é aqui que eu vou criar um novo estudante, ó. Estudante, novo estudante, igual a new estudante. E aí eu vou fazer assim, ó. Novo estudante, ponto, set matrícula. Converte a matrícula que veio lá da interface gráfica para inteiro e armazena no objeto estudante. Novo estudante, set nome, grava o nome que está lá na interface gráfica. Novo estudante, set carga horária, converte para inteiro a carga horária que o usuário digitou. Novo estudante, set empresa, beleza. Por que eu trabalhei aqui, pessoal, com esse objeto novo estudante? Porque quando eu for passar os dados para o controlador estudante, eu não preciso passar variáveis soltas. Eu passo simplesmente um objeto para a minha função. Tá? E aí, a função inserir estudante não precisa receber um monte de variávelzinha solta. A gente faz um encapsulamento aqui e passa um objeto completo, já com tudo que tem dentro dele. Matrícula, nome, carga horária e empresa. Então, é aqui, gente, ó, que a interface gráfica chama o controlador. Tá? Nesse arquivo aqui não tem nada de SQL. Nada, zero. E não deve ter. Tá? Bom, vamos dar uma olhada aqui. Esse ponto aqui é um ponto importante. Então eu vou dar uma olhada agora nessa função aqui, ó, inserir estudante. Vou segurar o Ctrl, vou clicar aqui na função e ele vai abrir aqui a classe controlador estudante e já vai direto aqui para a função inserir estudante. Então essa função inserir estudante, ela recebe um estudante, tá? Não importa se a interface gráfica é colorida, é preto e branco, é terminal, não importa. O que importa é que ela já recebe um estudante preenchido. Então, quando chegar nessa função, quer dizer que o dado já foi validado, quer dizer que não tem nada errado digitado, né? Supostamente, né? Mas é nesse sentido que deveria funcionar. E aí, essa classe aqui, ó, controlador estudante, nessa função inserir, ela vai, então, criar o comando SQL, ó. String, comando SQL, recebe insert into. Aí aqui vem o nome da tabela. Eu já deixei o nome da tabela numa variável global aqui para a classe, que é a tabela estagiário. Então ele vai montar insert into estagiário os seguintes valores. Tá? Eu quebrei aqui o comando SQL para não ficar muito comprida a linha, mas no final das contas é uma linha só. Então ele vai pegar a matrícula do estudante, o nome do estudante, a carga horária que ele realizou, a empresa que ele fez, e vai fechar o comando SQL aqui com um parênteses e um ponto e vírgula. E aí, a classe controlador estudante, né, na função inserir estudante, vai chamar o conector BD, ou conector de banco de dados. E vai dizer assim, olha, conector BD, manda esse comando SQL para o banco de dados e faz ele ser executado. Tá? E o que essa classe conector BD vai fazer? Aí aqui, ele vai preparar o comando SQL e vai mandar de fato para o banco de dados.
Então, é aqui que o comando está sendo enviado, né, para o banco de dados. Então, veja, pessoal, nessa função aqui, ó, executar comando SQL, eu já não tenho nada de SQL aqui. Aqui, supostamente, o comando SQL está correto. Tá? Aqui eu não verifico se o nome do estudante está correto ou não. Aqui eu não verifico se o comando SQL está correto ou não. Eu simplesmente pego o comando SQL e mando para o banco. Para isso, eu já tenho que ter feito a conexão, né? Então, tem outras funções aqui, ó. Conectar ao banco, desconectar, tá? Aqui ele verifica se está conectado, mas do ponto de vista de SQL, aqui também não verifica. Então, se o meu SQL está errado, onde que eu vou mexer? Aqui. Insert, into, papapá, é aqui que eu mexo no código SQL. Tá? Outra pergunta. Vamos supor, aqui o meu estudante tem matrícula, nome, carga horária, empresa. Digamos que eu queira inserir outro dado aqui. Quero inserir o CPF. Além de cadastrar esses 4, eu gostaria de inserir mais um dado, né, mais um atributo lá na entidade. Onde que eu vou precisar mexer, pessoal, para cadastrar um novo atributo no estudante? Bom, primeira coisa, claro que eu vou precisar mexer na minha base, né? Então, eu vou ter que vir aqui na minha tabela, tá? Estrutura, e vou ter que aqui, ó, adicionar uma nova coluna, né? Vou ter que criar uma outra coluna aqui, beleza. Mas em termos de código-fonte, onde que eu vou ter que mexer? Bom, eu vou ter que vir aqui na minha janela principal e criar mais um text field, tá? Em algum lugar aqui, não sei exatamente onde, mas eu vou ter que adicionar um novo text field. Aqui na função inserir estudante, eu vou ter que colocar mais uma variável aqui, tipo assim, tá? Não existe isso, mas é só para a gente imaginar. JTextField CPF. Vou ter que validar esse novo cara. Na classe estudante também eu vou ter que adicionar os atributos. E no controlador estudante também eu vou ter que adicionar mais um dado aqui, que agora ele vai fazer assim, estudante.getCPF. O resto eu não vou mexer em nada. Tá? O conector com o banco de dados eu não preciso mexer. Então olha que legal, você vai percebendo aí onde que você tem que mexer para fazer certas funcionalidades. Tá bom? Deixa eu voltar aqui para a gente não estragar o código, né? Só para vocês visualizarem, pessoal, eu deixei aqui no conector, ó, toda vez que a função executar comando SQL da classe conector banco de dados é executada, eu mandei ele dar um print no terminal com o comando SQL antes de enviar para o banco. Tá? Então, por exemplo, eu vou cadastrar um novo estudante aqui. Aí a gente vai ver qual que é o comando que ele enviou lá. 555, sei lá, Paulo Gomes, carga horária 300 horas, empresa, sei lá, JBS. Então, na tela, o usuário não vê isso, mas na IDE, né, a gente vê aqui, ó, qual que foi o comando que foi enviado para o banco? Foi isso aqui, insert into estagiário, os valores. 555, Paulo Gomes, 300 JBS. Se eu pegar esse comando aqui, pessoal, e digitar ele aqui, ó, agora se eu atualizar a tabela, tem mais uma pessoa, né? Se eu vier aqui, ó, em SQL e digitar isso aqui, eu vou só trocar minha chave primária, porque senão ele vai dar erro, né?
ele funciona. Olha lá, foi executado. Eu clico aqui para ele visualizar a tabela de novo. E agora eu tenho 2 Paulo Gomes. Tá bom? Então, o que eu quero dizer para vocês aqui, o que eu quero mostrar para vocês é que a aplicação tem que pegar os dados do usuário, montar comandos SQL e enviar para o banco. É assim que as aplicações, assim que os softwares conversam com o banco de dados, porque o banco de dados só entende SQL. Então, tudo que o usuário faz na tela, né, tem que gerar um comando SQL. No final das contas, tem que acontecer isso. Tá? É claro que você pode também mostrar o dado de uma outra forma, mais bonitinho, você pode clicar né? Você pode adicionar funcionalidades ali para facilitar a interação do usuário com o software. Mas no fundo, o que tem que acontecer no final é isso. A aplicação tem que converter os dados em comando SQL para enviar para o banco. Tá bom? Bom, deixa eu mostrar aqui. Pessoal, alguma dúvida? Não sei se alguém mandou alguma coisa aí no chat. O Rian falou aqui, ó. Professor, demonstra como devemos começar o código, por onde devemos começar, qual a primeira coisa que devemos levar em consideração. Enfim, o que iremos realmente precisar fazer para começarmos o trabalho. Nos demonstra tudo do início, na prática. Tá. Depois que eu fiz essa explicação aqui, deu para se situar um pouquinho aí, Rian? Veja. Não, sim, eu entendi, tipo, o que eu tenho que fazer, entendeu? Para me organizar, para me inserir, excluir, entendeu? Mas eu queria saber como que eu começo tudo, entendeu? O projeto em si todo, para mim fazer a tarefa. Então, a primeira coisa, assim, olhar o sistema. Tá? Tipo assim, você está vendo aqui a minha explicação, tem que entender lá o papel de cada classe, e daí você vai ter que abrir o código mesmo e dar uma olhadinha, tá? Esse processo aqui de abrir o código e entender, por exemplo, ó, eu quero saber o que acontece no botão, quando eu clico no botão inserir, mas como é que eu sei qual função dessa o botão inserir chama? A maneira mais fácil é você vir aqui na parte visual do projeto, tá? Clica com o botão direito aqui, eventos, action, action performed. Ele já vai apontar para mim. Então, o botão inserir executa essa função. Só que aqui nessa função ele está chamando outra função. Então, na verdade, ele executa isso aqui. Inserir novo estudante. Aí eu abro aqui a função. Então, eu sei que quando eu clico no botão inserir, ele faz da linha 69 até a linha 100. Claro que tem os if elses, né? Não faz tudo. Mas, digamos, ele faz esse bloco aqui. Tá? E aí você vai usar o inserir que já está pronto como exemplo. Você não vai precisar mexer no inserir. O inserir já está pronto. Eu estou só mostrando aqui para você visualizar que quando você quiser excluir, tem que acontecer mais ou menos a mesma coisa. Tá? Então, por exemplo, a primeira coisa que eu vou fazer no excluir é o seguinte, ó. O que eu já tenho aqui no meu botão excluir? Ó, eu vou clicar aqui no botão direito, eventos, action. Aí ele abriu para a esquerda porque não cabe aqui na tela, né? Mas é a mesma coisa, tá? Action performed. Então já tem uma funçãozinha aqui, ó. Então essa função JButton excluir estudante action performed chama a função excluir estudante. Então eu vou segurar o Ctrl, clico aqui na função excluir e de fato não tem nada, só tem um JOptionPen aqui dizendo funcionalidade não implementada, porque é justamente isso que vocês vão fazer, né? Então quando eu clico aqui, ó, vai aparecer essa janelinha. Bom, professor, então o que eu vou fazer? Você vai comentar isso aqui ou apagar, deixa comentado, tá? E aí você vai começar a pensar. Primeira coisa, então, quando eu faço a inserção, é o quê? Verificar se o banco de dados está conectado.
Aqui, ó, inserir estudante. Então, eu vou fazer assim, eu vou copiar esse if. Aonde que ele termina lá? Aqui, ó. Ele abre aqui e fecha aqui. Professor, posso copiar o código inteiro e sair mudando? Eu não acho uma boa estratégia. Por quê? Porque você ainda está entendendo o sistema. Então é melhor você colocar coisas que você entende. Se você pegar um monte de coisa e sair mexendo, você não vai entender. Eu acredito que há a maior chance de você não entender. Se você quiser tentar, tenta, tá? Mas eu não recomendaria. Então a primeira coisa, eu vou verificar se está conectado. Então aqui, ó. Então agora eu já verifico, ó. Se está conectado, faz a exclusão, né? Aí aqui eu vou implementar a minha exclusão. Se não estiver conectado, ele exibe essa mensagem. Erro, sem conexão com o MySQL. Vamos ver se dá certo? Então, eu vou fazer assim, ó. Vou desligar aqui o meu MySQL. Vou executar. Aí, a aplicação já verifica, ó, que não está conectado com o banco. Tentar novamente, eu vou falar que não. Tá? Aí ele só me avisa, o sistema está sem conexão, verifique se o MySQL está executando, feche e abra o aplicativo novamente. Tá? Aqui, pessoal, não vai adiantar agora você ir lá e rodar o MySQL e pedir para executar nada. Ele não vai mais conectar. Tá bom? Mas eu só quero testar aqui se o excluir agora está verificando, ó, erro sem conexão com o MySQL. Então ele verificou que não está conectado e, no caso, caiu nesse else aqui e exibiu esse JOptionPenny. Certo? Bom, agora é o seguinte, pessoal. O que tem que acontecer para mim excluir... Opa. Deixa eu ligar aqui meu MySQL. Aí aqui eu posso, ó, tentar conectar novamente. Se eu clicar no sim, ele tenta conectar e tá tudo certo. Tá bom? Como é que funciona a exclusão, pessoal, de um estudante? Bom, eu tenho que selecionar alguém, né? Eu não posso simplesmente clicar em excluir. Correto? Então, uma outra validação que eu posso fazer é verificar se o usuário clicou em algum elemento dessa coluna. Dessa tabela. Tá? Mas eu já fiz isso aqui no botão editar. Fala. Deixa eu te perguntar, e se tem como, tipo, na hora que eu clicar na função de excluir, a própria função me perguntar qual matrícula, vamos supor, entendeu? Pergunta pela matrícula, e aí, através da matrícula, eles vão saber qual pessoa tem que excluir, entendeu? Pode ser, Rian. Tá? Você pode, por exemplo, eu digito apenas a matrícula aqui, ó, 333. Vamos supor que eu quero excluir o Bernardo. Então eu digito a matrícula e clico em excluir, e aí ele faz a exclusão. Pode ser. É uma forma. Tá? Eu pensaria em algo assim, um pouco mais próximo de um aplicativo mais funcional. Mas o que você falou não está errado, não. Pode começar por aí. Se você fizer dessa forma e der certo, e você tiver tempo e quiser fazer algo mais fácil para o usuário, tipo assim, eu quero clicar aqui e mandar excluir. Tá? Você pode tentar fazer depois. Mas vamos lá, vamos seguir a sua ideia aí. Em vez de eu clicar na tabela e mandar excluir, e daí eu pegar o número a partir da tabela, eu quero digitar aqui 333 e mandar excluir. Então, qual que é a próxima coisa que eu tenho que fazer? Pegar isso aqui, que está nesse text field aqui, né? E puxar para minha variável. Como é que o professor fez isso lá no botão inserir? Ó, ele criou uma variável aqui. Professor, né? volta lá naquela outra tela.
Você Na fala na janela tela do do usuário. sistema? Isso. O que eu tava, tipo, querendo era fazer assim, na hora que eu clicasse na opção de excluir, aí abrir uma nova janela me perguntando o número da matrícula da pessoa que eu quero Mas você excluir. nem precisa, Rian. O que eu tô te falando é mais simples, porque você já tem o componente aqui, ó. É, mas é porque assim, tipo, é fácil clicando do jeito que o senhor tá falando aí, porque a gente tá falando de um sistema que tá com 5 pessoas. Mas, tipo, vamos supor que se tivesse 100. E aí a pessoa que eu quero excluir é a 100. Aí até eu descer na centésima pessoa e clicar nela, entendeu? Não, tudo bem, mas eu digo assim, você já tem o elemento aqui para você digitar a matrícula. Por exemplo, Tá. 333. Certo. Entendeu? Uhum. Claro, professor, posso criar uma nova janela? Pode, mas eu acho que pelo tempo que vocês têm, não é necessário. Trabalha com esses formulários aqui mesmo, porque o mesmo elemento, o mesmo campo de texto, ele pode servir para inserir, para editar ou para excluir. Por exemplo, nesse caso, se eu quiser editar aqui o Bernardo, eu não criei uma outra janela só para edição. Eu aproveito esse cara aqui, ó, ele puxa os dados do Bernardo para cá, eu altero, e quando eu mando salvar, ele manda para o banco e faz a consulta de novo. Então eu estou aproveitando o mesmo formulário para fazer inserção, atualização e exclusão. Tá? Agora, se você quiser criar uma outra janela, não tem problema não. Entendeu? Mas vamos tentar fazer um pouco assim, eu não vou fazer tudo. Mas só seguindo essa linha de raciocínio aqui. Então eu digitei 333. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é puxar a matrícula do estudante. Então eu vou fazer assim, ó. JTextField getText, né? Aí depois, o que mais que o professor fez lá no inserir? Ele validou para ver se o dado não está vazio. Então eu também vou pegar esse if aqui, ó. E vou fazer assim. Onde que fecha aquele if lá, ó. Ele abre aqui, termina aqui. Então vou pegar esse cara aqui. Vocês estão vendo, gente, que eu não decoro isso aqui de cabeça, não? Eu sei por rumo, tá? Então, se a matrícula for diferente de vazio, quer dizer que o usuário digitou alguma coisa. Então, quer dizer que eu vou fazer, vou continuar fazendo a exclusão. Agora, se não, se a matrícula não for diferente de vazio, quer dizer que ela é vazia. Aí eu vou mandar exibir uma mensagem aqui, ó. Erro. Digite a matrícula do estudante para excluir. Vamos ver se funciona? Olha lá, se eu não digitar nada e apertar excluir, erro. Digite a matrícula do estudante para excluir. Se eu digitar alguma coisa, 333, aí ele não vai fazer nada, porque aqui no meu if também não tem nada. Tá? Mas ele chegou até aqui. Se eu quiser testar para ver se até aqui tá ok, vou fazer assim, ó, system out. Ou, eu quero trabalhar só com interface gráfica. Vou colocar aqui uma janelinha, colocando aqui, ó. Matrícula, dois pontos, mais matrícula. Três, três, três. Vamos testar com outro número. 3355, por exemplo.
Ah, então aquela variável matrícula está funcionando, ó, porque a minha matrícula está correta de acordo com o que eu digitei aqui. Tá bom? Beleza. Aí eu vou comentar aqui para não ficar aparecendo aquela janelinha toda hora, que senão atrapalha eu fazer os testes, né? E depois? E agora? O que eu tenho que fazer, pessoal? Ah, para inserir, o professor criou lá, ó, ele criou um objeto da classe estudante e inseriu a matrícula que o usuário digitou nesse cara aqui, ó. Então eu vou fazer a mesma coisa. Então lá no excluir, eu vou fazer assim. Eu vou criar um estudante, que aqui eu vou chamar, vou colocar outro nome, tá? Vou chamar aqui, ó, de estudante excluir, só para ficar bem fácil da gente entender. Por que eu não vou precisar pegar o nome? Porque eu só preciso da matrícula, né? A única coisa que eu preciso para excluir uma linha da tabela do banco de dados é a chave primária, né? Então, boa noite, filha. Dorme bem, tá? Participação especial da Lisa aí na nossa aula. Então, na verdade, eu vou fazer assim, ó. O nome, eu vou colocar uma string vazia, tá? A carga horária, eu posso colocar um valor zero aqui. E a empresa também eu posso colocar, ou menos um, sei lá. Só para ficar um valor. Tá bom? Nesse caso, pessoal, a minha classe janela principal está enviando um estudante que tem apenas a matrícula para o controlador estudante. Por quê? Porque ele não precisa do nome. O banco de dados não exclui por todas as colunas, ele exclui apenas pela chave primária. Ah, beleza. E agora, como é que eu fiz para inserir o estudante? Depois que eu criei o objeto estudante, como é que eu fiz para inserir? Ah, eu chamei aqui, ó, controlador estudante, inserir estudante. Claro que eu não vou chamar a mesma função, inserir estudante. Eu vou ter que pedir para o controlador para ele excluir um estudante. Será que lá na classe controlador estudante já tem uma função de excluir? Ó, aqui tem a função inserir, tem a função atualizar, opa, tem a função excluir. Só que está vazia, né? Eu deixei vazia aqui. Ah, então, ó, eu vou fazer assim. Controlador estudante. Só que aqui, em vez de inserir, eu vou chamar a função excluir estudante. Só que em vez de eu passar o novo estudante, eu vou passar esse cara aqui, ó. Tá? Agora, como é que eu vou fazer aqui na função excluir? Ah, qual que é o comando do banco de dados, comando SQL, para excluir alguma linha da tabela, pessoal? Então, vamos ver lá, o delete, né? Ó, insert para inserir, update para atualizar, delete para excluir. Então, da mesma forma que o professor colocou aqui, ó, eu vou fazer assim. Só que aí eu tenho que conhecer o SQL. Então, delete. Delete from. É delete from? Delete from a tabela. Where matrícula. Eu vou colocar aqui assim, ó. Vou separar o comando em partes, tá? Where
matrícula for igual estudante.getMatrícula. E por fim, eu vou fechar aqui. Para testar aqui, gente, eu vou fazer assim, ó, system.out println e vou mandar exibir aqui, ó, o comando SQL, para mim ver se está certo. Tá bom? Pessoal, não sei se alguém mandou alguma coisa aqui no chat. Não, né? Se tiver alguma dúvida aí, pode me sinalizar. Pessoal, são 8h30 já. Eu vou seguir mais um pouquinho, só para a gente finalizar o raciocínio aqui, tá? Então, eu vou fazer assim, ó, 333. Bom, na tela não apareceu nada, mas aqui no meu terminal, ó, delete from estagiário where matrícula é igual a 333. Será que esse comando está correto? Tô achando que está faltando um asterisco aí. Então, eu vou selecionar isso aqui, ó. Vou copiar. E vou lá no meu phpMyAdmin e vou testar. Tá certo, ó. Ele apagou o Bernardo. Tá, ó. 111, 222, 444, 555. Então não tem mais o 333 aqui. Uma outra forma, gente, vou dar uma dica aqui para vocês, ó. Professor, eu não lembro exatamente qual que é o comando. Você pode usar o phpMyAdmin porque ele gera código para você. Então eu posso vir aqui na tabela, ó, estagiário. Clico aqui na tabela. Ah, eu quero excluir o Paulo Gomes. Eu venho aqui em apagar. E ele gera aqui para mim, ó. Delete from estagiário where estagiário.matrícula igual ao valor. Aí você só substitui isso aqui pela variável tabela, isso aqui pela variável tabela, isso aqui é matrícula mesmo, e aqui pelo valor que veio da variável. É exatamente isso que eu fiz aqui, ó. Delete from. Aí o nome da tabela veio dessa variável aqui, ó. Estagiário. Espaço, where, espaço, né? Não pode esquecer dos espaços. Matrícula igual a matrícula do estudante. Tá? Agora, o que vocês têm que fazer? Aí eu vou deixar aqui, vocês vão olhar. Ah, e depois, o professor montou aqui o comando SQL do insert e chamou o conector BD, mandou executar o comando. Ah, então aí você vai tentar fazer a mesma coisa aqui. Tá? Vai mandar esse comando SQL para o banco de dados. Tá bom? Deu para clarear um pouquinho aí, Rian e demais colegas? Deu para compreender por onde que vocês vão entrar aí nesse código? Aham, agora eu entendi certinho. Então tá. Pessoal, eu acho que era isso, assim, né, em termos gerais, tá? Então, de novo, nós não estamos cobrando, pessoal, decorar código, saber fazer tudo do zero, tá? Tem um monte de coisa aqui que eu não vou detalhar, que se vocês tiverem dúvidas, a gente pode ir tirando as dúvidas conforme for surgindo, tá? Então, definam aí nos próximos 2 dias se vocês vão fazer o projeto escrito ou se vocês vão tentar mexer com um pouquinho de código, tá? E aí defina isso e já, né, tente começar a trabalhar o quanto antes para não ficar muito em cima da hora, tá bom? A gente pode fazer uma outra live, uma outra aula online semana que vem? Podemos fazer, tá bom? Eu acho legal, assim, quanto mais a gente puder tirar dúvida de várias pessoas ao mesmo tempo, a gente ganha tempo, né?
Se vocês tiverem dúvidas assim específicas, manda lá no grupo da turma mesmo, tá? Não tem problema, porque às vezes a dúvida de um, pessoal, pode ser a dúvida do outro. Eu prefiro responder lá no grupo, em vez de ficar falando só no privado, porque a dúvida de um vai ser a dúvida do outro, com certeza. Então, assim a gente já vai ganhando, né? A informação que está para um também pode ser utilizada por outro. Tá bom? E aí, claro, sobre os comandos SQL aqui, o professor João Gabriel pode ajudar vocês, né? Ele vai mostrar amanhã mais ou menos também aqui, como eu fiz, como é que está estruturada a página web, tá? Então tem alguns arquivos ali também para vocês perceberem, eu preciso fazer tal coisa, onde que eu tenho que mexer? Então primeiro define o escopo geral, e daí depois você vai afunilando e pegando os detalhes. Tá bom? Tem mais coisinhas aqui, né, para excluir, mas veja, pessoal, ó, isso aqui tudo eu fiz baseado no que já tinha. Tá? Na verdade, até aqui, né? E aqui também. Então, vai olhando o que eu fiz num lado e depois vai olhando o que você pode utilizar. Deixa só eu finalizar aqui, gente. Antes, quer dizer, só a última coisa. O botão consulta, ó, é o botão buscar, desculpa. Que é esse botão aqui. O que tem aqui nele, ó? Eventos, Action Performed. Ele executa aqui o botão, a função realizar consulta. Tá? Então, da mesma forma, eu verifico se está conectado, pego o valor que o usuário digitou lá no campo de texto de consulta, né? Que é esse campo aqui, né? Onde o usuário digita lá o valor que ele quer buscar, tá bom? E aí, passo o valor que ele está buscando, no caso o nome, para a função controlador, para a função obter estudante por nome do objeto controlador consulta. Tá bom? Como é que é feita uma consulta, pessoal? Nesse caso, ó, ele vem para cá e eu mando esse comando aqui, ó. Select asterisco from, o nome da tabela, where nome like, aí eu coloquei aqui o nome do estudante. Eu não sei se vocês já viram isso com o professor João Gabriel. O like é como se fosse um operador de igualdade, tá? Onde o nome é igual ao valor que você está buscando. Qual que é a diferença? É que like em inglês também significa parecido. Então aqui é como se eu estivesse buscando todos os estudantes com um nome parecido com o que eu digitei. Por quê? O like, ele permite que você consulte mesmo se as letras estiverem maiúsculas ou minúsculas, com acento ou sem acento. O igual, ele é mais rigoroso, tá? Ele só faz a consulta se for exatamente igual. Então deixa eu mostrar aqui uma diferença para vocês, ó. Tá acabando já, tá, pessoal? Então, por exemplo, eu vou digitar aqui só, aqui, ó, Carlos. Olha lá, ele não encontrou o Carlos Andrade, ó. Tem um cara chamado Carlos Andrade. Aí eu digitei Carlos, ele não encontrou. Por que ele não encontrou? Porque não tem ninguém chamado apenas Carlos. Então, o igual, ele é rigoroso. A pessoa tem que ser exatamente igual. O like, não, ele permite que eu busque partes do nome, tá? Por exemplo, aqui, ó. Carlos. Ele identificou que tem um Carlos aqui e o resto ele está ignorando. E se eu digitar com C maiúsculo? Também vai funcionar do mesmo jeito. Tá bom? Então, tem essas diferençazinhas aí. Em geral, na maioria das vezes,
é interessante usar o like, porque ele permite uma flexibilidade maior. Às vezes o usuário esquece um acento, digita maiúsculo, minúsculo e consegue encontrar, tá bom? E aqui, como eu falei para vocês, ó, o order by nome é onde eu defini que eu quero ordenar por nome e não por matrícula. O ASC aqui é ascendente, quer dizer, eu quero ordenar por nome de forma crescente. Então, do A para o B, para o C, né? Se eu quiser de forma decrescente, eu coloco aqui, ó, desk. Aí ele vai ordenar para mim, ó. Deixa eu ver aqui, peraí. Ah, tá. Mas esse aqui... Peraí. É porque eu tô mexendo aqui, mas... Deixa eu ver aqui, ó. Obter todos os estudantes. Aqui que eu vou colocar o desk. Olha lá. Aqui ele colocou de forma decrescente. Então, as letras com valor maior, digamos assim, né? Primeiro. Tá? Então, P tá lá no final. J depois, F, né? Se eu digitar alguma coisa com A aqui, tipo 333, Ana Flávia. Empresa, blá, blá, blá. Ela vai para o final. Tá? Mas eu vou deixar aqui ascendente. É o código que está lá no Google Sala de Aula. Tá bom? Chat. Beleza. Valeu, Rian. Pessoal, era isso, assim, então. Eu vou mandar essa apresentação de slides aqui para vocês também, tá? E se vocês tiverem novas dúvidas, a gente pode marcar outra aula, pode responder lá no WhatsApp, tá bom? Tem mais alguma questão, gente? Não? Então tá. Valeu, obrigado aí pela participação de vocês, tá? Logo, logo, vocês conseguem terminar o terceiro ano, né? Vocês já chegaram até aqui, vocês são muito guerreiros, pessoal. Sim, é uma batalha mesmo, não querer largar tudo. Eu sei que a gente às vezes quer largar tudo, né? Mas que bom que vocês não fizeram isso. E tenho certeza que vocês vão colher frutos positivos disso lá na frente, tá? Mesmo que agora não dê para visualizar muito, mas eu sei a importância que o IFMT teve na minha vida, na minha formação, e eu acredito também que vai contribuir muito na vida de vocês, tá bom? Então, valeu, pessoal. Obrigado, boa noite.